Quando tiver, vira para mim. Oh, manga. Para já, trata-me por você. Desculpe, Tem idade para senhor. ser teu pai. Aliás, o teu pai é o meu melhor amigo da faculdade. É por isso que 14 episódios. Isso é verdade. Como é que se chama? insano. Carlos. Carlos, dizer-lhe uma coisa que é... Carlos, posso falar? Podes. Ok. Dizer-lhe uma coisa, Carlos, que é... O seu filho às vezes diz-me que o Carlos chega à mesa e diz como é que é mais Stevens. Já me disse, no outro dia mostrou uma mensagem que o Carlos me mandou a dizer como é que é puto colapso. Falar... Tipo, isso, sou Carlos, isso é coisa. Tipo, eu não quero fama, eu não quero sucesso. Eu quero é que o seu Carlos faça isso ao seu filho. Tipo, isso para mim é das coisas mais bonitas que eu vi. Seu Carlos, Ok. está combinado. No episódio 200 temos Está aqui o aqui. seu Carlos. Ok, boa. Gosto disso. Está aqui o seu Carlos no episódio 200. Seu Carlos, muito Caramba. obrigado. Você é mais Stevens. Durante ok? um mais segundo Stevens. achei que o episódio 200 era eu. Fiquei mesmo contente. Mas olha, és o 190. Vamos embora. Número redondo. Let's go. Sou mesmo? És? Vamos embora. É, não é? 191? Melhor Isto ainda. sai. Ih, 190 até era poético em termos de numerologia. Sai 2 a pá. 8. Sai mesmo? Pá, 190. Sai antes do dia 19 de julho, que é o dia que eu, né? 190 19, que é o dia que eu toco no Marés Vivas. Estava tudo alinhado, mano. Vamos mudar a... Temos tempo? Para É. lançar amanhã? Não, Lançar mas hoje, imagina, hoje é quinta. sair 2 Hã? a 8 Hoje é sai quinta. antes. Sim, sai antes. Ah, no então- 2 a 8 sai 1990. antes. 19 é só depois. Não, mas é, Pois é é, o pois é. 191 que é o 19 e a primeira vez toco no Marés Vivas. Na verdade, a primeira vez que toco como Gonçalo 119. Malafaia oficial mesmo. Pois é. Pois é. Pá, dei o showcase no grupo empresa, mas não é concerto. Não, não é. Foi um E este é showcase. mais, é um showcase. Sim. Já lá vamos, espera um bocadinho. Como é que nós estamos mais Stevens outra vez todas as semanas? Os mais regulares do mundo. Todo. Onde é que pensas que o Joe Rogan aprendeu? Foi a ver, o Eduardo disse que não falha. Como é que é, malta? Voltámos, cá estou eu, Eduardo Marques, mas esse é escusado de estar a apresentar. MVP, melhor do país. O unificador do humor para o público, 4 páginas. Pega, porco. Pega, meu porco. Liga no chat GPT e escreve quem é Eduardo Marques, vais ficar passado. Fiz isso com os meus amigos só para me armar e correu tão bem. Tipo, eu estava a tremer por todo lado, não me digas, no nosso encontro anual, tu não me digas que ele não vai dizer nada. Eduardo Marques, pi. Não, mas Três boas, não foi? tinha um textinho bem engraçado. Sou eu, Eduardo Marques, quem temos sempre connosco? Gonçalo Freitas, o nosso site cis, que é a nossa sister, porque ele tem tetas, a.k.a. Puto Colapso, a.k.a. DJ Enthusiasm, a.k.a. Pedra Poms, E o quadrei. a.k.a. Borda do Prato, a.k.a. Pedras no Rim. Manga! Pá, temos de fazer aqui, antes de apresentar a pessoa que temos connosco, temos que dizer aqui uma coisa que eu acho que... Eu acho que as pessoas já perceberam, mas nos comentários às vezes irrita um bocadinho uma cena que é, tipo, eu amo o Gonçalo Freitas, ok? Sou eu. Tipo, eu só trato mal Quase ninguém nos comentários a diz, sério pessoas que eu amo. É humor judeu, tough love. É assim que se diz. Por isso, se vocês estão numa de vamos nos pôr do Eduardo a gozar, não, vocês não podem gozar como eu gozo. Não, podem. O manga, Aliás, Estou a falar para aliás. os mais Stevens, não estou a falar para o público em geral. Os Aliás, mais até houve Stevens muita ouvem. gente que entrou na minha ideia, que tu não É gostaste. verdade, lá voltaremos à tua ideia, que é do Obrigado, Alvin. mais Que é do Stevens, Alvin, sempre que tem comigo. 15 anos. Ok? Lá voltaremos à tua ideia, que é do Alvin. Aliás, tu deste uma ideia que era uma merda e as pessoas nos comentários transformaram para a ideia do Alvin. Pois foi. E eu disse assim, estes filhos da puta não estão a seguir o raciocínio normal. Não. Quem temos connosco hoje? O primeiro não humorista desde que nos juntámos. Porquê? Porque eu considero esta pessoa uma das pessoas, primeiro, se for a pensar, top 3 das minhas pessoas favoritas que conheci na última década. Adoro a presença dele, adoro a maneira dele pensar, um bacano, teve pormenores comigo que me fizeram chorar por dentro, que os meus amigos não têm. Ok? Os meus amigos não têm, porque eu não me hei de esquecer nunca que no dia em que eu estreiei o Ramon, ele manda-me uma mensagem no dia a dizer, desculpa Eduardo, eu estou em Londres, eu não vou poder mesmo ir, queria muito estar, e quando eu saio de lá tinha uma mensagem dele a perguntar, bro, como é que correu tudo bem, gostaste e não sei o que, não sei o que mais. Um bacana. Gajo, a sério, eu Impecável. conheci através dos chimpas, não era meu amigo de infância, considero este gajo meu amigo. Gonçalo Malafaia, uma salva de Palmas palmas para para ele! Lindo! Agora, a minha namorada tem uma coisa que eu considero um defeito. Que é?
A minha namorada adora cantautores românticos. Isso é um defeito? Para mim é um defeito porque assim, estamos sempre a ouvir amor, amor, amor. Percebes? E isso faz-me confusão. E tu só queres ouvir pós-turbo, pós-turbo. Eu que só quero ouvir pós-turbo. Bem-vindo à Vila dos Bravos. Era o Vanzi. Eu percebi. Só quero ouvir música da Street. Terra dos Bravos. Bem-vindo à Terra dos Bravos. É isso. O que é que acontece? Eu estou farto. É assim. Eu ando de autocarro. Certo? Todos os dias a ouvir a estação. Estou farto. Mas atenção, vai acabar isso sexta-feira. Ai, tu também fazes como os humoristas, tipo, lanças o sol e depois mata-lo. Não, isso acho que é a nossa grande vantagem. É que podemos estar 50 anos a cantar uma canção. E é eterna. E é eterna, né? Isso é a grande diferença entre humorista e eu acho um que é a cantor. principal. Sim. Acho que é a principal. E repara, as pessoas querem muito que os cantores cantem os hits e ficam fodidas se não cantarem. E no stand-up, se tu no ferro às vezes há humoristas a repetir e as pessoas dizem assim, outra vez. Ai, mano, isso é crazy. Tipo, é o contrário, é o oposto. Exigente. Tipo, nós estamos ali num buraco a testar merdas. Eu deixei de fazer texto no ferro por causa disso. Porque uma vez eu ouvi outra vez do Pois público. isso desliga-te logo. E eu, não, então se para isso faço só crowdwork e testo texto noutro sítio, porque senão, e às vezes meto ali uma ideia no meio, pronto, para disfarçar, porque eu não posso ouvir outra vez. Certo. Estás a ver ali? Mas a médio e longo prazo eu acho que os grandes vão sempre lançando coisas novas, vão sempre mais um álbum, mais... Acho que é o denominador comum, assim, de quem dura muito tempo. Sim, também é verdade. Tipo, ok, um Rui Veloso parou há alguns anos, já para aí há 20 anos de lançar coisas novas, mas durante 25 lançou álbuns, E cada atenção, álbum tinha dois lados. muita música épica. Muita música que está quase nos livros que estudamos de português. Para mim, filha da puta mesmo. E isto porque eu já tive uma vez o meu manager mandou-me o line-up de um concerto dele no... Como é que se chama? Num casino de Lisboa do Estoril, não me lembro agora. Sim. Era tipo 17 canções, eu acho que 14 eram incontornáveis da música portuguesa. É aquele gajo, é... E acho que e para mim é o único artista em Portugal que se pode gabar de ter esse número assim. Não. Há mais um. Manel Cruz. É outro estilo. Mas tem 14? 14? Mas aqui eu vou dizer aqui O uma Bom coisa que Dia pode ser polémica. dos Pluto é de muito, muito, muito longe o melhor álbum de Portugal. Eu vou dizer isso pronto, ok. Pronto. E é uma das bandas dele. Tudo certo. Nem te falei de Ornatos. Vou dizer uma coisa aqui que pode ser polémica, que é... Eu acho que os Ornatos, ou o Manel Cruz, pode ter 14 canções que de facto têm essa dimensão, mas é para um grupo de pessoas... Mais contemporâneo, sim. Não é? E para um grupo de pessoas específico. para um nicho. Enquanto sim. que o Rui Veloso é mais tipo, sei lá, o Não Há Estrelas no Céu, o Meu Avô Sabe, e se calhar uma miúda com 12 anos também. Mas tu achas que isso não tem a ver com o tempo? Porque estás a falar de um artista clássico a comparar com um artista contemporâneo. O que é que tu achas que vai acontecer daqui a 40 anos? Que as pessoas não vão cantar Ornatos? Vão cantar Ornatos? Mas Rui Veloso também. Também vão acho. cantar. Sim, claro. O que eu digo é, eu acho que é mais abrangente e por isso é que eu acho que ninguém tem os 14 ou 15 hits como o Rui tem. Sim, aquilo é hinos. Não é? Toda a gente sabe de cor. E depois ele tem... Eu arrisco-me a dizer que, à exceção do Ouvi Dizer, eventualmente da Chaga, mais nenhuma canção dos Ornatos tem o alcance da Atreves paixão, bem. não é? O Anel Retiro o do que Rubi, disse. Atreves bem. Sim, são o níveis Ave diferentes. Lunar, E depois, Não Há repara numa Estrelas no coisa, Céu. e eu posso dizer isto por via própria, que é, eu sou autista, eu não consigo decorar músicas. Ok. Por mais que tente. Eu já tentei decorar músicas, não Mas já tiveste consigo. uma banda. Já tive uma, quer dizer, as minhas consigo, As fui eu tuas que escrevi. consegues. Ok. Sim. Mas eu não consigo decorar músicas de outras pessoas. Eu sou aquele gajo que está Where's fire, all of the sun, Yvonne como o meu pai. Freixen. Sempre. Meu pai é igual. Tipo, eu sou assim. Repara que as músicas do Rui Veloso, toda a gente sabe de cor. Por isso é que eu digo. Mas isso é fala-me tu, que és músico. Isso é um skill pensado dele? Ou é natural? Primeiro não é só dele. É ele e o Carlos T. Eu sei, o Carlos T até lhe escreveu as letras todas, não? Todas. E, É um skill do Carlos T? Pode ter aí, acho que pronto, mais recentemente tem tipo uma canção que é a Deslandes que escreve para ele, que é o Avião de Papel, mas tipo a 95% ou 99%, vamos dizer, as letras são do Carlos T. E a cena é, eu acho que ele é um músico fenomenal e que tem uma voz incrível, e depois tem um gajo que escreve letras sobre coisas
do cotidiano. Mundanas? Sim. Sobre coisas que as pessoas conhecem, sobre coisas que as pessoas identificam muito. Um anel de rubi. É isso. Quem não deu um anel de rubi? Ou no primeiro beijo, ele quando refere Sim. que sabe a chicla de mentol, e eu gosto dela assim, a falar da língua da namorada, Yeah. é de estilo. Isso é que é real. Vou todo pau, só de falares. E a realidade é que imagina, eu não, agora estou a fazer uma assunção ignorante, que é, eu não sei se é verdade ou não, mas eu quando estudei em Londres e quando tive as disciplinas sobre letras, em termos de songwriting, todos eles apontavam nessa direção, na direção de ser sensorial, na direção de ser visual, na direção Pois, de ser... sim, uma referência. ser- Empático. É tipo quase cotidiano naquilo que dizes e tornar Mas isso... repara, nós aqui às vezes, com a experiência que nós temos, eu e ela, com a experiência que nós temos, já aconteceu-nos, aconteceu aqui, por acaso até fui eu, mas aconteceu aqui, nós tivemos um reel que bateu muito. Mesmo. Do Eduardices. Tipo, o reel bateu provavelmente mais no entretenimento de podcast. Tipo, foi um escândalo. Yeah. Ok. Aquela merda tem 4 milhões. Uau! Tipo, em todas as É o plataformas. reel de quê, já agora? É do João Do Dias João a fazer uma... Dias. Pronto. Do João Mas o que é que acontece? A história que ele Músico. conta aqui, quando nós acabamos, dizemos aquilo vai ser Reels, eu chego quando o Zé Bernardo vê o episódio, diz faz Reels aquilo, que aquilo vai bater, e eu disse ao Manga, atenção Manga, tu não estás a perceber o que é que isto vai bater antes de o metermos. E ele vai para estratosférico. Porquê? Porque 4 milhões é insano. não tem 4 E- milhões ele só no junta as sítio. duas, mas tem sim. 1.7, Mesmo assim, tem pá. 1.7 no Instagram e, E um e é ponto- com 100 e tal mil likes, tem 1.2 no TikTok, roubaram-nos no Instagram, tem Página meio de milhão, clipes, tipo, yeah. Aquilo está, estourou por todo lado. Já fizeram tipo clipe externo Yeah, a vocês. sim, sim, não, sim. isso Meio é milhão. a prova de Um que de bateu. meio milhão. É a prova de que deu. Porque aquilo, eu ouvi a história é meio anedótica, Uhum. tem princípio, meio e fim, e tinha a forma perfeita para as pessoas. Estás a ver? E tinha essa cena, era empática aquela merda. Então já dá para prever, nós conseguimos às vezes prever, outras vezes não. Outras vezes dizemos, ei, esta que vai bater. Vai ter que para caralho. 3 E mil bate views. no chão. 3 mil views. Eu nunca mais ia desculpar o público de não ter gostado daquele do Cuti. Nós inventámos uma Mas expressão até aqui. gostam. Há malta que às vezes de amigos meus que dizem tipo, gostem bué do Cuti. Nós, como é que era? Porque é que era? O Cuti era É a o cu expressão de quê? tímido. Cu tímido. É quem não caga tipo fora de casa e assim. É giro, mas... Inventámos uma expressão para quem tem cu tímido que é não Não Cuti. precisaram de explicar. Eu percebi logo. Yeah, Pronto. yeah, Estás a ver? É assim que se vê que é boa. E a cena era, ui, estás bem da Paulo, estás cuti? Para não Cuti é estás a bom. dizer à frente. Cuti é bom. O Eduardo está há 3 anos em Lisboa, está todo Cuti. Já disse aqui aquela do Winner Taco. Do? Winner Taco. Eu tenho um não amigo sei. meu, que para mim é tipo. Ou já disseste? Não sei. Eu e esse meu amigo temos um sítio para nos encontrar se o mundo acabar. Se o mundo. Imagina, a sociedade colapsou, morreu toda a gente. Eu sei onde hei de ir ter com ele. Já E combinaste. estamos combinados e tipo, se o mundo acabar, nós os dois vamos andar sempre juntos. Tá tipo, eu adoro aquele gajo é tudo para mim. E tenho 4, 5 merdas que ele diz, meia palavra, e que eu percebo o que ele está a dizer. O que é que aconteceu? Uma vez, nós fomos num date juntos quando tínhamos para aí 15 anos. Ah, eu já sei de onde é que isto é. Já sabes? Mas tu não contaste aqui, não. E nós estávamos a comer um gelado lá novo, que era o Winner Taco, que era coberto em chocolate. Uhum. O que é que acontece? Ele estava a comer o Winner Taco, estava a comer e estava a sacar uma miúda e eu estava a sacar a outra. Tudo bem, até aí. Pá, ele ri-se e tem Dobradinha. um pedaço de chocolate. Não, era ela. A miúda que ele queria ter cenas tinha um pedaço de chocolate no meio dos 2 dentes. Pá, e nós estávamos tipo, não lhe podíamos dizer, porque estávamos ali naquela cena, não vais dizer, olha, quero-te comer, mas tira essa cena no meio dos dentes. Então, Ele ia lá fazer assim. Ele eu e havia aquilo no ele chocolate. temos os mesmos constrangimentos na vida, porque somos irmãos gêmeos. Tipo, começámos logo tipo, ai, como caralho, e agora? Como é que vamos fazer isto? E depois, a partir daí, sempre, imagina, ele diz-me assim, Eduardo, taco. Ah, tá bom. Ok. Eduardo, taco! Taco, Eu faço- taco. a primeira coisa que eu faço é, Claro. e vou à casa bem. Às vezes digo-lhe assim, ó Pedro, tacão. E ele arranca logo, ele Parece sabe que que está com não os tem- dentes cheios de merda, sabes? Parece que não tem um pivô à Sim. frente aqui. Às vezes digo, Tacolândia! E ele já Ele é lembra- dentista, marca logo uma consulta. Adoro de essas dentista. merdas, não sei porque é que variei para aí, mas Aquela atenção, das expressões. Vieste cuti. de Cuti, para ter, Dos esse para bater. Reels. Estávamos a falar disso do relatable, sim, eu retiro tudo o que disse sobre os ornados.
Ornatos é muito mais contemporâneo e não tem as músicas que o Rui Os Veloso. Ornatos têm uma fanbase, não é, de culto, que são absolutamente leais e vão morrer a ouvir Ornatos. E atenção, Tu achas e que os conquistar Ornatos isso são o João é... Pedro Pereira da música? Não podem atuar em Gaia, senão o mundo vai abaixo. Isso aí, não, essa comparação está Não é? boa. Pá, é assustador. Embora eu acho que o João já é mais unânime do que os Ornatos. Não. Mas é assustador andar Há duas coisas que são assustadoras, que é andares com o João Pedro Pereira na queima do Porto, andares com o Zé Bernardo na queima de Coimbra. Tipo, é avassalador. Mano, andares com o Rui dos Primos nas galerias também Tipo, andares com o Rui dos Primos. Cuidado. Em Portugal. Sim, Também sim, é sim, verdade sim. isso. Yeah. Andares com o Vitor. O Vitor Sá nas O galerias Vitor Sá também. é muito das pessoas querem lhe tocar. É. Eu até diria mais o Ricardo, se calhar também é alto, pensa ao longe. E o Também deve ser de longe. Ricardo Maria, pá. Desculpa, mas o Ricardo Maria, porque o Ricardo Maria perde 45 minutos a falar com os fãs. Às vezes, faz-me uma impressão isso. Faz-me uma impressão que tu não te passa pela cabeça. O que é que ele está a falar? Pá, faz-me impressão. Eu não quero. Eu sou muito António Azevedo Coutinho nessas, que é. A última coisa que eu quero fazer é estar com pessoas a seguir a atuar. Tipo, não venham falar para mim. Eu estou com a cabeça na lua. Sim, Eu não sim. estou a ouvir nada que tu estás a dizer. Tipo, Yeah. o meu cérebro está vum, 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 vum. Que é que estou ali a dar missa, meu? E depois aquele Ricardo Maria, sabe Deus, as missas que dá. Pá, mas acho que isso é tipo. É a parte, vamos dizer, mais chata ou negativa da qualidade dele, que é. E ele conhece-te e está-te mesmo a ouvir. Sim, sim, sim. sim. E eu acho que isso é uma qualidade gigante, não é? Yeah. Porque ele não tem que estar, não é? Mas ele não devia ouvir tudo que eu digo. Não, mas ele se calhar depois filtra, mas ele está-te mesmo a ouvir, está a prestar atenção, e depois estás tipo 4 meses, 6 meses sem o ver. Pá, e tu quando dizes o que ele filtra. reencontras- Eu, para mim, ele tipo tem escape aberto. Não, mas tu encontras o Ricardo Maria passado 6 meses e ele vai-te fazer perguntas sobre as coisas que tu falaste com Sim, ele. sim, sim. E Atenção, isso faz diferença. eu amo o acho. Ricardo Maria. Eu acho que é difícil não gostar. Fofalhada total. Fofalhada total, mas eu tenho que ser sazonal. Eu e ele. É como Completamente. Tu e o João também. Pá, eu acerto, às vezes estou a ouvi-lo já há uma hora, meto-lhe a mão na cara lá em cima e digo, pá, não, já chega que eu não consigo, pá. Já chega que eu não consigo. Por amor de Deus, cala-te um bocadinho. Não, mas é ganda fofo. Voltas e voltas, quero começar por dizer que eu até, vê se tu subscreves isto que eu vou dizer. Eu até me identifico um bocadinho como, eu sou um artista, não sei se estás a par. Tenho a certeza absoluta que é. Obrigado. Acho que nós, cada um na sua área, somos um bocadinho aquele, tipo, temos um percurso parecido. Somos um bocado artistas silenciosos. Isto porquê? Porque Certo. eu já te vi, e sei, porque te conheço o teu trabalho, que tu estás envolvido em muitos hits em Portugal, estás envolvido em dar força a artistas que estão a começar a dizer assim, não, isto é incrível, vamos aqui fazer cenas. Tipo, eu identifico-me contigo nisso. E as pessoas não lhes passa pela cabeça, a primeira vez que eu pensei nisso foi o Chimpas. Ele disse-me assim, pá, tu não imaginas onde é que este gajo anda? Para mim ele merece bué, porque eu sei onde é que ele andou, eu sei que é que ele ajudou, quem ajudou, sei que músicas que escreveu, e tu não vês aquele gajo apoio em lado nenhum, eu escrevi isto, eu fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Ao contrário de mim, que eu estou sempre a gritar, fui eu que os encontrei, estás a ver? Mas percebes o que eu estou a dizer? Identifico-me nessa de estar por trás da máquina, um bocadinho. Certo, pronto, o estar por trás da máquina também acho que é uma condição quase sine qua non daquilo que eu faço desde que voltei de Londres, que é ser songwriter, ser o ghostwriter de artistas em Portugal. Sim, mas em Portugal não tens bem a noção o que é um ghostwriter. Por isso mesmo é que eu não faço grande alarido disso, sobretudo tipo em redes sociais ou com pessoas que não conheço, porque é meio irrelevante, é tipo, só uma franja pequenita das pessoas é que está realmente interessada em saber isso. E a indústria sabe sempre, e como também é a indústria que me vai chamar e que me vai contratar, É o que basta-me interessa. isso. Sim. Não é? Mas tu agora queres dar tipo o salto para Sim. mesmo ser Mas não estado achas por forma. que isso Claro. faz com que as pessoas não tenham acesso a um dos teus maiores skills? Porque As eu acho pessoas que é o público. Eu acho que, eu vou-te falar como eu como artista, eu não consigo fazer coisas que não sejam originais. Estás a ver o que eu estou-te a dizer? Ok. E a cena é, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, tu tens muitos hits que as pessoas não sabem que foste tu que fizeste. Sim. E isso é um skill para mim. Eu Tu não- adaptaste a outro artista, Eu não sei se tenho muitos hits. tens alguns. Tenho. Certo, ok. Tenho alguns. Pronto. Se consideramos a partir do disco de ouro o hit. Estás a ver isto? Eu, para Diz-me mim, diz-me uma É música. tipo Eu não te quero estar... eu não- 1.250.000
streams no Spotify é disco de ouro. Não, isso é mais kit. Isso é mais tipo, kit, o maior yeah. sucesso de sempre. Mas a questão é, não, podes eu tenho dizer- duplas platinas. certo, Sim, 5 milhões para cima. pronto, mas tu E, podes... e atenção, eu tenho amigos meus com triplas, quíntuplas e discos de diamante. Sim. Pronto, Tem essa conheço Sim, mas- quem mas esteja diz- envolvido no Como Tu, da Bárbara Bandeira e do Ivandro, não é? Yeah. Isso aí são que é 25, 30 milhões de streams. Uma loucura. Pronto, é tipo Essa um- música bateu, foi uma loucura. Eu ouvi essa canção literalmente deitado num colchão na sala de um amigo meu que é o Ariel, que é o produtor dessa canção, e ele estava na cozinha a produzi-la e eu estava a ouvir assim de uma divisão para a outra e eu levantei-me assim: oh Ariel, olha uma coisa, isso aí vai parar o país. Aí, Também. certo. Porque isso aí de certo já tinha a voz do... Por acaso todo é mentira, não tinha a voz do Ivandro ainda. Tinha só, E só tinha a de Bárbara. E eu disse logo que aquilo ia ser. Agora, estão-me aqui a armar quase em Simon Cowell, também já disse de outras que se calhar não foram. Mas sim. É normal, lá está, estás dentro da cena, não estás a armar em Simon Cowell, porque o problema em Portugal é esse. O teu trabalho é esse. pronto, ainda não consigo estar envolvido em nenhum desses. Está bem, mas imagina, tu podes dizer, eu não quero que tu digas se escreveste a música toda, se compuseste a música toda, mas tu podes dizer o maior sucesso que tu tiveste envolvido a ajudar na construção? Destacado A Garota Maninho com a Marisa Liz. Canção do ano, dupla platina, e fui eu que comecei a canção. Ok. O Maninho até estava noutra sala desse writing camp. Yeah. Fui eu e o Afonso do Brás. Sim. Não fui só eu. E há muitas vezes em que tu chegas lá e já há outros produtores e tu... Porque eu vejo-te a ser... Como amigo que sou teu, vejo-te a ser muito bom a trabalhar em duplas e triplas e caraças. Acontece muitas vezes? Acontece porque eu, aliás, raramente estou a trabalhar sozinho para outros artistas. Já tive algumas sessões que estou só eu e o artista, também já aconteceu, mas assim, a vasta maioria do meu trabalho é feito pelo menos com um produtor e com o artista na sala. Sim. Mas eu dizia mais tipo... Olha, nós temos o nosso produtor, vamos chamar o Malafaia para ser um ar fresco aqui no meio disto tudo. E chegas lá, já está um gajo e tu vais lá e dás os teus inputs e caraças. Isso acontece muitas vezes também. Também. Ainda agora ainda para aí há 3 semanas, tive um writing camp em Lisboa. É tudo em Lisboa, todos em Lisboa, Claro. mas é sempre em Lisboa. Em que estávamos, a certa altura, 5 writers mais a artista na sala. E acho que aí é tu respeitares bem o espaço um do outro. Se tiveres até que sair para só confirmar uma ideia na tua cabeça, se Claro. funciona ou se não funciona, sais e voltas. E depois bora ouvir toda a gente. E tu chegas na tua e tentas que seja... Ou então não, ou então ouves a ideia de alguém E ficas tipo, e digas, não, isto é melhor. Sim, sim. Até Há uma porque cena eu acho que nova- na indústria se respeita muito mesmo a nível depois de porcentagens, acho que ninguém está bem a fita métrica, Sim, só quando sim, é tipo sim, mesmo sim. desnivelado, como já aconteceu, mas mesmo quando me aconteceu, eu mando uma mensagem assim, pessoal, claramente nesta canção, sem querer estar a ser leonino, fui eu que fiz, 50% dos direitos são para mim. Ok. E já aconteceu com artistas muito grandes, isto. Eu acredito que com artistas muito Deve grandes ser aconteça tomar mais. space, né? Você é foda. Pá, e depois estás a lidar com isso muito. Neste caso eu estava a lidar com uma artista gigante e com amigos meus, porque a equipa são tipo É o pior. 2 amigos meus. Trabalhámos tanto juntos que já somos mais colegas. Yeah. E às vezes aí pode dar problemas. Não deu. Ok. Ainda bem, mas também acho que muitas vezes não dá problemas que tens tu que estás envolvido. Isso ajuda. Há uma cena nova no humor, não é nova, tipo nos Estados Unidos fazem isso há 15 anos e eu falei disso há muito tempo e agora soube que, por exemplo, no Ruído eles fizeram isso, que é acaba tudo, está tudo escrito, está tudo feito, traz amigos, artistas da cena, vamos aqui bater umas bolas depois de estar acabado. Isso acontece na música? Pode acontecer, mas não é Mas eu acho que a música tinha muito a maioria. ganhar com isso. Mas o problema é que o bater bolas está a acontecer em tempo real enquanto estás a fazer a canção. Mas a questão não é essa. Não, mas estás a dizer, a malta é tipo meio vir fora, né? uma entidade exterior Yeah. que também tem qualidade. Por exemplo, no Ruído, o que eu ouvi dizer que foi, eles escreveram o ruído todo. Depois, no final, chamaram, tipo, o Idor Madeira, o Teixeira da Mota, não sei o que, para baterem ali umas bolas com aquilo finito. Ok. O que é que acontece? Esses inputs de um olho exterior que não está consumido por aquela merda, porque criar é fedido, tu bem sabes, consome-te a cabeça, pode ser um input fresco que uma pessoa não tinha visto, estás a ver? Isso na música, se calhar. Mas eu até estava a pensar que podia ser de malta de fora dessa indústria. Porque eu Ou seja, lembro-me, eu também estive ligado à música. Tiveste, E sim, forte até. E lembro-me que às vezes nós éramos éramos só músicas originais e éramos 2 vocalistas.
E depois com o ego, somos 7, com o ego e o caraças, tipo, às vezes a tua banda vai implicar com uma melodia que um gajo fez e vai para o outro todo. E tipo, estão a cagar na melodia. O que é que nós às vezes fazíamos? Tínhamos que nos separar nos ensaios. Eu ia um ensaio, propunha uma melodia e ele ia no outro ensaio e propunha outra melodia. Para eles, não... Porque eles depois, tipo, os músicos, tipo, quando é assim, são uma merda. Que é, não! É do Eduardo. Ouvem 30 segundos. É Eduardo, cala-te! Estás a ver? Isto era muito fodido para um outro vocalista. Eu às vezes dizia assim, malta, Sim, sim, pá, sim. deixem-no propor o que ele quer. Tipo, vocês gostaram da minha? Pronto, a minha não sai daqui. Mas Está ali. Deixem-no propor qualquer coisa. Estás a ver? Eu acho que quando tu não estás aberto a ouvir alguém falar daquilo que tu fizeste, mostra logo uma insegurança tua em relação ao que tu fizeste. Percebes? Mas banda era mais tipo... Meu, rápido, temos tempo, nós estamos aqui para... sei lá, eu faço-te... Olha, outro dia estava com um produtor amigo meu, o Daus, e fomos fazer aí uma sessão de preparação para trabalhar aí como artista e tivemos lá tipo 5 horas e fizemos 3 canções. Pronto. E eu estou preparado para pegar naqueles 3 áudios e ir falar com quem quiserem. Tipo, ok, ouve, diz-me o que é que achas ou o que é que não achas. Mas tu estás a fazer o em casa. Eu estou-te a dizer, no momento que a tua banda está a ouvir uma melodia e tu sabes como é que são, se as melodias forem orelhudas, para te sair da cabeça, é logo um problema. Certo. Tu mandas uma melodia que fica logo catchy para eles e depois o outro está a mandar uma melodia que está a sair tudo ao lado, na perspectiva da banda, no momento, live, eles vão todos, isso é a condição humana, que é, não, cala-te, temos pouco tempo, é por aqui. E muitas vezes era eu, o vocalista, dizia assim, pá, não, deixa eu, tipo, vocês estão-se a esquecer, este gajo é o rei das melodias, tem calma, gostaste mais da minha, era eu que tinha que estar do lado a dizer assim, não, agora, e muitas vezes é que era, olha, ao X, que eu não quero dizer o nome dele, para a semana vem só tu, eles estão enfiados com esta minha melodia, vamos fodê-los, eles não vão ouvi-la, porque eu não estou cá e não a temos gravada, tu vais fazer a tua, isso vai-lhes entrar mesmo que eles não queiram, e depois um gajo entre nós fazemos uma melodia, porque muitas vezes lá está, acontece isso. Acho que no meu caso se eu estou a fazer uma música para um artista e o artista claramente sente mais outra coisa, pá, eu até posso debater-me uma vez, mas depois se para ele é mais orgânico e mais natural e por aqui, então vamos por aqui. Mas isso é um artista que tu estás a prestar um serviço, não é? Os teus Pronto, amigos, quando é para mim é mais fácil de gerir, porquê? Por isso é que até é difícil eu argumentar contigo isso em banda, que é, quando é para mim, eu já escrevi as coisas. Quando eu mostro ao Stigl, que é o produtor, que tem feito quase tudo que está lançado é ele, que tem feito tudo comigo, eu já cheguei lá com as canções, tipo de dictafone, estás a ver? Sim, já e está ele já tudo. vai com um produto, não é final, mas Aquele bastante 70%. isso. Ou seja, ele pode fazer uma outra alteração e eu estou 100% aberto aí, referir há bocado a cena da insegurança, tipo, eu não estou inseguro, tipo, eu se te mostrei, acho que isto é fixe. E ele mexeu coisas? Aqui e ali? Na estação, sim. Sim. A estação tinha um bridge que nunca saiu. Aquele, ok. quando a música vai para o... quando vai para aí, Sim. tipo, isso foi o Stig que fez. Ok, A ok, canção ok. aí ia para um bridge, ia para outros acordes e para o momento em que eu digo, e se um dia tu quiseres voltar, eu voltar no mesmo passeio. Estás a ver? Yeah. A propor outro momento temporal ali. Sim, sim, e ele sim. disse, não, aqui estou a sentir que deve ir para esta cena. E mostrou-me e eu, Yeah. bora, É isso. Yeah. vamos para aí. É isso. Não é? Como é que tu... Experimentei. Imagina, o teu caso faz-me pensar, bué, porquê? Imagina, tu és cantautor e és artista. Tu, pessoalmente, tens as Sim, tuas sim. músicas. Só que depois estás a compor muita coisa para outras pessoas. De certeza que estás em casa e que já fizeste músicas e que tu disseste assim, isto não é para mim, hei de dar isto a alguém. Ah, claro. Ou, mas imagina, nunca te aconteceu chegares a um ponto de dizer assim, caralho, fiz esta música para aquela pessoa, Mas curtia que fosse para mim, mas né? está muito eu. É assim, não é comum, mas claro que já aconteceu. Claro, mas isso deve ser um sentimento estranho. Mas imagina, voltei de Londres final de 2020, comecei a trabalhar a sério na indústria em 2021. São para aí 2 canções, não é mais. Em que tu dizes, aquilo ficava melhor a mim que a esta pessoa. Literalmente uma delas, eu quando a Sony me pediu para ir para português, eu já de EP de 6 canções produzida em inglês, tudo finalizado. E eles, Mas olha, para ti? Ou... Para Para ele mim. próprio, sim. para mim, Ok. porque a primeira ideia foi
faz isto, inglês, bora tentar uma projeção internacional, nós temos aqui enquadramento. Também a Sony tinha mudado o presidente e o vice-presidente para 2 gajos que têm outros objetivos, coisas maiores, coisas mais internacionais, e eu identificava muito com isso. Mal eles disseram que assinavam, eu disse logo que claro que assinava, porque eu queria mesmo trabalhar com eles também. Sim, sim. Yeah. Até com a Sony, mas especificamente com essas 2 pessoas, que é Sim. o Ben e o Afonso, que vieram da Bridgestone, que agora são o presidente e o vice-presidente da Sony. Ok. Pronto. E então eles no início ainda alinharam nesse sonho comigo. Pá, mas depois eu fiz esse trabalho, tive o EP em inglês, apresentei-o, e o Ben, opá, que é uma qualidade que ele tem, que é, pode ser duro, mas é verdadeiro e diz mesmo o que ele acha. Sim. E ele disse que, pá, eu acho mesmo que nós não te vamos conseguir ajudar direito com isto, porque eu agora parece que estou a dizer bem de mim, mas eu acho que tu és mesmo muito bom a fazer isto, mas o problema é que quando, inevitavelmente em 2024 ou 2025, quando nós saímos com isto lá para fora, estamos num lago de tubarões. Quer tu queiras, quer não, pode ser um gajo com 3 mil seguidores, mas tu lanças música assim, em inglês, e vai para o Spotify, com a facilidade de uma barra de pesquisa de hoje em dia, estás em competição direta com o Benson Boone e com o Luís Capaldi. Sim. Pois Porque é. estás. Yeah, Tipo, yeah, yeah. Imagina agora o Manga vai ao Spotify. É tão difícil ou tão fácil para o Manga pesquisar o meu nome como o do Luís Capaldi. O que é que interessa aqui pensar? Gonçalo, tens, vamos pôr assim um número, 10 mil euros de publicidade, e o Luís Capaldi tem 1,5 milhão. Pois é. Yeah. Sim, Para sim, investir sim. em... Estás para a nos jogar- 10. Qual é, Estás Mas é 10 noutra milhões. competição mas logo. o que é que yeah. ele queria mudar para português? O que é que ele disse? Nós não te vamos deixar na mão e, portanto, se tu mudares para português, nós ampliamos o contrato em tudo. Tempo, condições e assim. Ou seja, não foi só de dizer a crítica e obrigar-me a mudar depois de trabalhar, foi nós aqui temos condições em ajudar-te a sério, mesmo, acreditamos que tu és diferenciado aqui também, e portanto não só, ok, vamos-te obrigar a ir para o estúdio outra vez porque eu não queria traduzir canções, Yeah. eu disse eu vou para português mas escrevo tudo novo, mas o contrato vai ter características melhores para ti. Pá, o meu manager obviamente fez o trabalho dele, falou comigo assim, Gonçalo, ninguém nunca recusaria o que eles acabaram de Sim, propor. sim, Sim. Pá, e eu pronto, Adaptaste. aceitei. Mas quê? Mas perdeste uma dessas músicas para um artista português? Não. Essas 6 canções estão lá. Nós, os 4 que as fizemos, sendo que 2 eu já tinha feito, mas as outras 4 fizemos, é basicamente a equipa que fez a Marisa, a fadista, Sim. basicamente, que era aí a fazer as minhas coisas. Um deles, o Taias, já tem um calibre europeu. Sim. Saiu de Portugal como o melhor top liner do país. E não é só a minha opinião, acho que é mais ou menos unânime. Ou seja, o songwriter que fazia as melhores melodias possíveis. Yeah. Estamos a falar de um gajo que ia fazer nananás para estúdio e tu gravavas a cena dele só com os nananás sem a letra e dizias acho que pode ir para a rádio assim. Só com o Janana. É o nível que ele fazia melodias, que ele fazia e faz. Então Yeah. ele já nem vive em Portugal, ele está sempre entre Bruxelas e Amsterdão a trabalhar, Londres e assim. Já Os Londres também tem uma indústria muito forte, não é? Tipo, gigante. É a segunda maior do mundo. Parece aos Estados ser. Unidos. Em relação A a seguir aos música Estados e songwriters e caralho. Não, parece. songwriting então é mesmo segundo. E é para o Nerve, não foi o Nerve que estudou lá, o Soul J, tu, Eu. o não estudou, o mas Keso. o Prof. Jam também foi para A lá. ou seja, Yolanda, são indústrias o Keso. A Yolanda, que foi ao Festival da Canção. Foi lá também? Eu conheci a Yolanda em Londres. Ah, Há várias pessoas. Isto para dizer. Ia pá, perdi o fio condutor. A cena de. Primeiro foi em inglês e depois. Ok, mas a tua ideia era ser inglês também ou não? Pá, Sei, porque isso também deve ter sido, tipo, levaste ali um estalo, não foi? Como é que tu ficaste com essa, tipo, informação? eu confesso. é quase aquela de que gosto bem dessa camisola, mas não pode ser vermelha, tem que ser verde. É um bocado isso. A primeira vez que eu fui para o estúdio para a cena em português, eu fui amoado, admito. Foste? Foi, Sim. Yeah, sim. yeah. E sabes qual é que eu escrevi? Escrevi a estação. Lá! Yeah. Ou seja, a estação é para os gajos da Sony. Está aqui, dito em primeira mão, a estação é feita. O primeiro dia que eu fui para estúdios, já naquela, ok? Espera aí, Vamos isto há começar quanto do tempo, zero. então? Final de 2023. Caralho, quase 2 anos. O que é que aconteceu? Não, Eu tenho um aquela ano. reunião, imaginem, final de setembro, início de outubro, em que eles me fazem esta não é crítica, olha, está aqui. Achamos que o caminho- Estão a trabalhar contigo, Achamos que isto é o caminho, está aqui, e para nós o contrato passa a ser isto, mais abrangente, com mais condições, e tu vais para português, aqui conseguimos te ajudar muito melhor,
e acreditamos que tens potencial e enquadramento para isto. Pronto, então, qual é que era o acordo? Quando tiveres um single, voltamos a falar. E eu, em conversa com o meu manager, disse: eu não vou escrever uma canção, eu vou escrever 13, não é? 15, 20, e peço uma reunião com a Sony e mostro todas. E uma vai ser single. Numa de jogar um jogo de números. Eu escrevo canções todos os dias. Sim. Que trabalho, pelo menos. Às vezes, pronto, não aparece ninguém, tenho um dia de folga e assim, pronto, mas escrevo canções todos os dias. Então é isso que eu vou fazer. Vou olhar para o meu horário no início da semana e em cada slot que eu tiver vazia, tenho que ir para a Ruela, que é a minha agência, que tem um estúdio, escrever canções. E foi isso que eu fiz durante 2 meses e meio. E em janeiro marcámos uma reunião e eu tinha 13 canções para lhes mostrar. Lindo. Ainda em dictafone. Nem sequer gravado, maquete em estúdio. E eu assim, Ruela, e eu só temos só dictafones. E ele: é de dictafones, mano. São boas canções, bora. E eu: mas não vamos gravar maquete em estúdio? Ele: não, esquece, bora. Então tivemos a reunião, naquela 13 canções para ver se eles aceitam aqui um single. E eles quiseram 3. Ok. E os 3 singles que eles escolheram já eram, na tua cabeça, seriam singles? Dois deles, sim. Ok. Sim. E quando acabar o dia, que sai amanhã. Já sai uma nova amanhã. Grande cena. Que sai amanhã. E depois outra que é uma canção que eu escrevi sobre ser daqui do Porto e do Norte do país. Ok. O que é que eu tinha perguntado? Mas imagina, quando tiveste esse contrato, já tinhas a bagagem toda de songwriter aqui em Portugal. Claro. Ou seja, já estavas dentro da indústria como caralho. E em Londres, que eu já tinha criado 500 músicas. Mas ou seja, tu sempre quiseste ser, vou dizer, músico performer. Olha, vocês continuam que eu vou buscar água para toda a gente. Sim. Vai lá, antes songwriter. Sim. Ou seja, foi um bocado um meio, uma forma de entrar para a ideia inicial era: eu quero ser um grande guitarrista. Era isto, com 17 anos, 18. E eu vou viver para Lisboa com esse pensamento. Pá, a cena era tipo o Slash dos Guns N' Roses, grandes solos, e vou ser um guitarrista. Mas tu estudaste assim. música? Fui para Lisboa estudar música por causa disso. Mas antes disso não tinhas escola nenhuma? Estava numa escola de música que já me obrigava a dar tipo concertos e assim. Dentro da escola, a Rock School Porto é o nome da escola. Sei qual é. Passa publicidade. Já dei aulas entretanto lá. E o que é que acontece? Para mim, o que é a grande cena dessa escola? É, os professores são músicos em atividade, não são só professores. 2, e eu, hoje em dia 100%, mas já quando eu entrei lá, em 2010, algo assim, ou 2009, ou assim uma coisa, tu andavas naquela escola um bocado como eu andava no basquete. Tinha treinos à semana e jogo ao fim de semana. Então eu andava na Rock School e tinha aula de guitarra à segunda, aula de guitarra à quinta, ensaio do combo ao sábado de manhã e um concerto ao sábado à tarde ou domingo. Isso é mesmo. E era sempre. E quando eu não toquei só no Porto. Viana do Castelo até ao Algarve, cheguei a ir a dormir lá e assim, com 16, 17 anos. Isso é fixe. Você dá-te logo uma noção do que é ser isso. E depois nós fomos a um concurso em que eu competi na categoria mais jovem e mais velha, em que mudava a vocalista. A categoria mais velhos, que é até aos 18 anos, sendo que eu tinha para aí 14 ou 15. A música foi ela a cantar e eu era só guitarrista, como eu já disse, era o meu objetivo real, primordial, era ser guitarrista. Mas na outra, estávamos ali para decidir qual é a canção, e eu mostrei uma dos U2 com a Mary J. Blige, que é a One, que é um grande som. Só que eu para mostrei tipo logo a cantar. E o gajo que mandava, que era o diretor da escola, que era o Orlando, disse assim: tu cantas? E eu, sei lá, foi para mostrar. Ele, não, foi para mostrar. Sim. E então eu fui para um festival que houve nas traseiras do clipe, que era o Ótimo Steam Fest, que tinha a estrutura do Paredes de Coura no palco, era um grande palco. Sim. E eu fui para lá, o primeiro concerto que eu dei foi logo para cantar a One em dueto com outra miúda que lá andava, e pronto. E foi aí tipo o clique. O clique foi para aí, e eu ainda mantive aquela crença de que era guitarrista e pronto. Fui para Lisboa com 18 anos na faculdade, fui do 12º para Lisboa estudar jazz e música moderna em guitarra. E é durante esse curso, que eu digo assim, aquele chegou a um ponto que já estava tão na estratosfera em termos de, sei lá, teoria musical e complexidade, que eu disse: bem, se calhar o meu sonho não é ser o melhor guitarrista do mundo, que eu também gosto muito de cantar. Se calhar eu quero ser compositor. Se calhar pode ser por aqui. E antes já escrevias tipo músicas ou não?
Pá, eu diria que a primeira que eu escrevi foi pai com 19 ou 20 anos. Okay. Porque eu fui guitarrista da Kika, de uma artista que andou aí durante uns tempos. E quando eu saí, o diretor musical dela aconselhou-me naquela assim, eu acho que vais ser melhor se tiver espaço para seres tu a frontman. Escreve estas canções. A própria Kika desafiou-me eventualmente a escrever uma em português. E eu escrevi e comecei naquela. Pá, isso se calhar é fixe. Mas muito assim, uma canção por ano. Sim. E depois tive outro colega meu da Lusíada, que eu estava no primeiro ano, ele estava no terceiro, que era o João Pedro, que disse que tinha muitos instrumentais feitos por ele em casa, que ele também era guitarrista, que eu queria experimentar escrever coisas, então mandou-me tipo 3 ou 4, e eu em Lisboa, nos tempos livres, em inglês ainda, a tentar fazer aquilo resultar. E foi aí que eu comecei a pensar, e ali no terceiro ano, que foi quando entra mesmo para free jazz e cena boa avant-garde, e as aulas são acetatos com folhas de orquestra do Stravinsky e do Debussy, com 28 instrumentos. Eu estou assim a olhar e eu não sei se não é mais fixe a cena de guitarrinha, uma grande canção. Sim. E pronto, foi aí que eu disse à minha mãe que ok, vou acabar isto, mas depois gostava de ir estudar songwriting. E a minha mãe disse: tu não quiseste fazer Erasmus, e renovaste a bolsa em Lisboa aos 3 anos, e eu ponho-te num mestrado em Inglaterra. E eu, pronto, fiz as audições e fui, e o mestrado que eu fiz foi logo em songwriting. Opa, e a partir daí, nunca mais gosto muito de tocar guitarra, mas escrever canções... É outra cena. Imagina, era a parte que eu mais curtia na música, era escrever canções. Escrever não, desenvolvê-las. Quer dizer, também, mentira, não é? É mentira, porque um gajo quando vai... É que, eu não sei se vocês têm bem a noção, mas a minha banda foi muito superior àquilo que eu conquistei no humor. Nós abrimos a Cama do Porto, abrimos o Rock in Rio, tocámos na Cama de Coimbra, com Morshiba, tínhamos 7.000 plays por dia no MySpace. 7.000 por dia é na altura, por dia, passámos na Antena 3, fizemos o nosso EP. Pá, mas tu agora és o MDP também, Unificador de Humor. Estás bem também. Antes fazia EPs, agora sou o MDP. Pá, mas eu adorava, com o BP a borda do adorava os concertos. Vou dizer uma coisa aqui polémica, que já te disse, que já disse a várias pessoas, e vou voltar a repetir. Eu acho que nós a cantar somos bué parecidos. Eu e tu? Sim, o nosso timbre de voz. Ok. Não estou a dizer que eu sou tão bom como tu. Não, tu és melhor. Não, o timbre. Sim, o timbre. Ok. Uma vez aconteceu eu estar fora do tiki-taka, está a passar uma merda qualquer tua, e o meu cérebro... deve ser o En Vivo de Tunes. Eu acho que era. Uma cena meio reggaeton. Sim. Não, o Mata chega cá fora, Pedro Mata chega cá fora e diz: pá, parece a tua voz. E eu ouço, e eu... Sou eu a cantar? E eras tu. É o En Vivo de Tunes. É exatamente essa. Isto para dizer, eu acho que nós temos uma voz parecida. Apesar de que eu tenho 44 anos, já não canto há muito tempo, mas as pessoas... Não, a voz parecida, pode acontecer, os timbres parecidos. Cantada. Certo. Tivemos um bocadinho disso quando o Malafaia fez o jingle para o falecido IQ, não é? Foi um momento... Foi fixe, pá. Para mim isso não foi bem nada. Percebes? Tipo, ali no meio. Mas tu também deste aquela tua. Claro, até fizeste um freestyle rap com o João Pedro. Foi lindo. Já não me lembrava disso. A sério? Não! Foi icónico. Lembro-me de... Eu que ganda jingle. Agora... E já me falaram pessoas na rua desse episódio. Ah, já? Já. Grande cena. Foi grande jingle. Eu não sei se as pessoas sabem que tu e João Chimpas Brito, o humorista, são os melhores amigos. Sim. De infância, não é? Tipo, mais ou menos. Na verdade, nós já conhecemos quase desde que nascemos, porque temos família em comum, e eu não sou família dele, mas somos tipo primos da mesma pessoa. Ok. Então, dos lados diferentes, portanto já nos conhecemos há muito tempo. E depois também andamos no mesmo colégio, e ele desde os 3 e eu desde os 5 anos. Só que sempre em turmas separadas e sem ter grande relação. Ok. E com o Iggy também ou não? Com o Iggy. Mas Figueiredos e Guilhas e não sei o que, era tudo a turma dele. Não, Figueiredo é da minha turma. E Iggy 2 anos acima. E Guilhas não é do luso-francês. Pois não, pá, coitado. Guilhas é da Fiel. Desculpa, o Guilhas, o puto da sandália. Não, luso-francês. O pobre do grupo, desculpa, Guilhas. Do mesmo ano sou eu, o Chimpas e o Figas. Sim. Ok? Pronto, mas o Figas e eu éramos da mesma turma. O Chimpas era de outra. Ah. E depois ali no secundário aproximamos-nos. Ok? Pronto, e aí já éramos amigos. Pronto, mas depois eu diria que essa cena de melhores amigos é quando vivemos juntos em Londres.
Sim. Vocês viveram juntos? Viveram dos Chimpas também. Quase 3 anos. Era tu, ele e... Ele, foi variando, foi ele e um amigo nosso que é o João Silva. Mas os Chimpas foi lá sim, estudar também, não? Ele, tu e a tua irmã? Quando eu voltei, fui eu, ele e a Leonora. Mas ele estudou lá, não? O Chimpas estudou, vamos pôr assim. Quando começou a trabalhar? Não, o Chimpas o que queria era, o Chimpas queria uma desculpa para ir fazer um curso de comédia a Londres. Sim. E fez? Então foi ele e o Figas visitarem-me já para ir pela segunda ou pela terceira vez. Tu já lá estavas? Eu já lá, não, o Chimpas foi para Londres para aí 1 ano e meio depois de eu ir. Ok. E eles foram-me visitar para aí a segunda vez e o Figas baza e ele deixa-se ficar lá mais 2 semanas numa de vou mandar currículos para tudo e vou investigar aqui 2 ou 3 cursos de humor que existe, de comédia. E ele fez isso e voltou para Portugal. Só que daqueles 300 currículos que ele enviou para Londres, teve resposta para aí 3 e ficou num estágio que eu acho que é a única empresa que eu ainda me lembro dele ter trabalhado. É a primeira. Eu tenho tantas recentes, não sei os nomes. Sei a atual. Mas que era a Status Today. Ele conseguiu um estágio. Remunerado assim muito... Mas ele precisa de uma desculpa. Mostrou ao pai e mudou-se para Londres para ir trabalhar como estagiário. Mas ele aqui nunca tinha feito, né? Ele ia para fazer stand-up. E fez, mas fez o... Mas logo desde o início... Não havia nada aqui. Como assim? Havia era o curso de escrita para a comédia do Rui Sinal de Cortes. Não, que depois, o que é que acontece? É o Iggy que primeiro. Sim, mas é o Iggy no ferro. O Figueiredo era público. E o Figueiredo é aquele gajo. Tipo, quer falar com toda a gente. Está sempre com os sabes aqueles gajos que estão sempre com os braços assim? Isto é o Figueiredo. Mas completamente. E ele vai por causa de um colega dele da empresa antiga que fazia. Exatamente. Vai comédia. 1, 2, 3, 4. À quinta chega ao pé de mim. Anda cá. Já era meu... Já me tratava pelo nome, cumprimentava-me sempre à porta. Dudas, já cumprimentava 8 humoristas e só viu 6. Sério? Esse tipo de gajo. Olha, não sei o que mais. Pá, tenho aqui. Pá, eu nem sei se ele é bom. Tipo, melhor abordagem de todas. Pá, eu nem sei se ele é bom, se ele é mau. Ele a nós faz-nos rir. Pá, eu acho que queria experimentar. Pá, se pudesse abrir uma portita a ele, gajo. Claro que sim, não sei o que. Era o Iggy. É o Iggy. Primeira atuação do Iggy, transpirou uma criança de 56 quilos. Transpirou uma criança e foi mau à brava. Mas eu ouvi as ideias e pensei, este gajo tem aqui coisas. Este gajo... Pode ser lento, mas tem aqui coisas. Não, este gajo pensa, este gajo há aqui coisas. Vou ir uma segunda vez, melhorzito ainda em bombing, a terceira vez já começou a ser Iggy. Tipo, já ganhou aquela confiança. E a esta altura, o Iggy estava... Vai ver tu bem como o mundo mudou. O Iggy estava a dizer aos Chimpas, pá, tu tens que vir ao ferro porque tu foste para Londres procurar o que nós de repente estamos aqui. Tu não imaginas o ferro. Tu tens que cá vir. E ele diz-me, olha, vais ter que conhecer o meu amigo Chimpas, que faz stand-up no que sei o quê. E para o Iggy era muito importante o Chimpas ir. E o Chimpas passa, olha, este aqui é o Chimpas. E ele vinha assim com uma atitude esquisita. E eu, este filho da puta. Sabes, fiquei logo com aquela sensação. Este gajo tem puta da mania. Este tal Chimpas. Olhar assim para mim. E quando aquilo acaba... Ele ainda se lembra, mas já não diz. Quando aquilo acaba, passa pelo Iggy e diz assim, pá, isto é incrível, tipo, este gajo é o melhor. A primeira vez que me viu disse, este gajo é o melhor. Claro, eles agora que não dizem, porque eles estão todos com mania. Deixa-os andar. Mas o Chimpas lá, tipo, ainda fazia muito ou não? A primeira coisa é, ele chega lá para trabalhar e mete-se logo no curso também. City Academy, foram 8 semanas, se não me engano. Como? City Academy era como se chamava, ele esteve lá, a turma era um pai 10 ou 12, assim uma coisa, e depois ao final das 8 semanas faziam um show, uma apresentação na rua do Comedy Store, no centro, em Leicester Square. Não sei se é Store. Porque Store é em Estados Unidos. Mas também tem outros lábios como símbolo. É o... não é Laugh Factory, que isso é Estados Unidos. Acho que é Comedy Store. Mas será o maior clube de comédia de Londres. Ali, sim. Não é? Sim. Na rua desse clube tinha um bar à frente e fizeram lá a apresentação. E os Chimpas parte mesmo a casa toda. Mas tipo, assustador. Mal. Engraçado. Calma. Essa apresentação da City Academy é impossível ter corrido mal, que eu tenho o vídeo e o pessoal está aos berros. Não é isso. Não é isso. Exatamente isso que ele contou. Loucura, e depois a seguir vai atuar. A primeira vez que atua, mas é normal. E depois tínhamos um pacto, eu e ele, que era, eu ia aos open mics dele e ele ia aos meus. Fixe. Ok? Lindo. Sempre. Isso é fixe. E era tipo 1 por semana cada um. Mas não foi muitos, para não? Foi imensos. Foi ainda? Foi imensos. Pois, ele ainda fazia muito 1 por lá. semana cada um, Eduardo. Quase.
Havíamos ter falhado uma semana ou outra, mas isso são dois, né? Porque é um de música e outro de comédia. E tu trabalhavas lá também ou não? Trabalhava. Era prof e depois tive imensos empregos paralelos. Eu trabalhei numa fábrica de gelados. Lindo. E eu fui barman tipo cocktail mixologist. Eu fui embaixador de marcas, tipo andar na John Lewis de smoking e loafers a vender tipo Paco Rabanne a senhoras. E vocês trabalharam vocês trabalharam naquele clube onde vão as pessoas mais icónicas. Trabalhei como promoter na noite para uma cena que é os Ace of Clubs de um amigo meu, de um grande amigo meu, que é o Nico Bandeira, que vive em Londres há 18 anos ou 19 anos, mas é português de Leiria. Sim. E eu trabalhei como promoter num clube tipo insano. Tipo Drakes e o caralho. Sim, que loucura. Putas em bandejas. Mulheres a virem em bandejas. Sim, não sei se mas sim, loucura total. Mas ou seja, pelos simples, mas não vem para Portugal logo. Eu até te posso dizer assim, eu fui professor universitário e promoter dos Ace of Clubs ao mesmo tempo. Mas ninguém sabia. Eu cruzei-me com duas, sabia porque eu cruzei-me com duas alunas. Era impossível, eu trabalhava nos clubes. Não digas que aconteceu nessas noites. Não digas que aconteceu nessas noites. Toda a gente queria ir. Adoro. Se fosse tu, via lá uma dessas, chegava por trás e dizia assim: Dó, Ré, Mi, continua. Eu fiquei como prof na universidade onde fiz o mestrado. E foi logo no início, no segundo ano. E foi ali a meio, entre o primeiro e o segundo semestre, que me reduzem as horas imenso. Eu fico numa situação complexa. Eu já saí à noite lá e conheci o Nico por causa disso. Pronto. E estou a falar com ele até no Natal, até estava em Portugal a falar com ele para Londres. E estou-lhe a contar isso e ele assim: nós vamos jantar quando tu chegares. E eu cheguei, e ele levou-me a jantar num clube de membros privados com Andy Warhols originais nas paredes. Puta! Ok? Cena desse nível. Uma cena mesmo hardcore. Nem existe. Loucura, sim. O clube nem tem nada à porta. Não é aberto. É uma porta verde em Soho, no centro de Londres. E eu bati à porta e abriu um segurança, olha de cima a baixo e diz-me assim: quê? Eu vim aí ter com o Nico. E ele: não existe nenhum Nico. E fecha a porta. E eu ligo ao Nico assim: mano, por amor de Deus, pá, tu mandas-me a morada, eu venho aqui ter, isto nem, diz-me que vamos jantar fora, isto nem é restaurante nem nesta, é uma casa, meu. Fogo, o gajo que não há nenhum Nico. E ele: claro que não há nenhum Nico, meu. Nico, isso sou eu, não trabalho aqui. Tens que dizer que vieste ao cuidado do Francesco. Isto é zero caricaturado, ok? Isso é o que aconteceu. E eu bato à porta outra vez, a segurança abre a porta. Opa, imagina o gajo olhar para mim, tipo, olha-me para este borra-botas, aqui a chatear-me a cabeça. E eu, desculpa, eu venho ter comigo, mas eu venho ao cuidado do Francesco, que pelos vistos é a pessoa da casa que está encarregue, eu venho aí ter com eles. E ele: Francesco, tá. Fecha a porta outra vez. Claro. E eu fico lá fora assim: bem, eu estou num filme, só pode. Eu vou levar nos cornos certinho que vou levar nos cornos. E passado 30 segundos abre a porta e sai aquele italiano, pá, de colete com a camisa por dentro, tipo uma empregado rosa de mesa. Mas quase isso. Sim. Um avental, mas que não vem para cima, fica só para baixo, e a falar comigo. E é isso, estava num filme, tipo: Gonzalo, my friend, we've been waiting for you. Come in with me. E eu cumprimento, nunca tinha visto o Francisco na vida, entro para uma sala, está lá o Nico, até com o dono de uma dessas discotecas. Está a Beyoncé a fazer um showcase. E ele fala comigo a dizer assim: não vais ter problema nenhum, a partir de agora és Ace of Clubs e ganhas isto por pessoa que metes. Vais ter que só fazer um trabalho inicial, conseguis a tua carteira de clientes e tal. Ou seja, eras RP, pelos teus amigos. RP. Yeah. E eu comecei a trabalhar, e ganhava-se muito bem. Pois, não devia ser €1 por pessoa como é aqui no Via Rápida, não é? Imagino que não. Escada, que eu fui RP de escada também, com Figueiredo. Não sabia. Éramos uma dupla. Não sabia. Mas bons RPs. Ui! Nós éramos... Partiu a casa certinho. Éramos o bons. Figueiredo é o gajo... Ele continuou, eu é que me mudei para a Inglaterra. Sim. Mas ele ainda continuou até ser sócio de uma noite e tudo. Sim, ele era sócio de uma noite. Era Swagon. Sim. Aquilo era em Lisboa e eles para cá no Porto, o Figueiredo foi um dos sócios. Então, eu lá em Londres passei a ser promoter e aquilo equilibrou umas contas e eu pude me manter lá. Só que depois cheguei à conclusão que a música estava a ficar para background porque a noite absorvia muito. Sim. Então saí, foi aí que comecei com esses trabalhos em hospitality, como eu fui embaixador
como vos disse, da Paco Rabanne, na John Lewis ali de Smoking, mas também fui embaixador da Guinness em eventos incríveis de rugby em Twickenham, tipo Inglaterra-Nova Zelândia. E Inglaterra parava, porque era o jogo contra a melhor equipa do mundo de rugby e aquilo é tipo, esquece o ambiente do dragão. Sim. Estás a falar de uma coisa à inglesa. Não, esquece, tipo... E eu de 5 Guinness de cada vez assim à frente a vender a gajos todos com 2 metros. Foi o momento da minha vida que eu me senti mais pequeno. Aqui em Portugal sou muito acima da média. Sim, ninguém me via nessa sala. Lá era um gajo normal para o baixo. Porque o público do rugby são tipo ex-jogadores de rugby. Besta. Só que em Inglaterra são milhares e milhares de pessoas, isso, sabe? Sim. Então imagina, todos bêbados também. A Guinness, a gajos enormes. E quando é que voltas? Volto no Covid porque fico impedido de trabalhar. Yeah. E os chimpas? Não podia tocar. Pois é isso. Os chimpas, entretanto, durante o Covid, já tinham... Atenção, quando eu base de Londres, ele já não estava no estágio, já estava numa empresa que, se não me engano, ele fazia... É marketing, não é? Que é o que ele faz. Mas a empresa promovia eventos desportivos em todo o mundo. E ele fazia os ads online para isso. Sim. Então, acho que é o WePlay que se chamava. É capaz. Sim, é que é. E pronto, e ele está lá a fazer isso, rebenta o Covid, e eu fico sem trabalhar 7 meses. Então pago renda, porque eu sempre tínhamos o contrato assinado. Sim. E fico a zeros. Yeah. Então em setembro peço dinheiro emprestado aos meus pais, que eles depois nunca quiseram de volta, mas peço dinheiro emprestado aos meus pais para pagar setembro e fechar o apartamento e voltar. Só que, fechar o apartamento não, a minha parte e da minha irmã. Sim. Os chimpas ficam nesse apartamento com 2 amigos nossos. E ele continuou porque eu até acho, se não me engano, os chimpas logo na primeira quarentena até consegue mudar para um emprego melhor. Consegue, ele está sempre a mudar para melhor. Só que lá está, é marketing, ele pode trabalhar remotamente, depois, não é? Então, o remoto para ele, e agora está... E aí borraste da cueca, então, tipo, estavas a ver o sonho aí com o caralho, não? Não, a cueca, matematicamente já nem dava para ficar lá. Sim. Então eu, para cumprir o contrato, tive que pedir 700 libras emprestadas aos meus pais. Pois é. Porque o gajo, depois de um e-mail fantástico dos chimpas, nos reduziu a renda para 25% porque era Covid e havia os problemas que havia. Então a minha renda de repente, em vez de ser 900 paus, era 670 e tal. Sim, levaste ali... Não, tipo, mas viste isso, tipo, o sonho é quase morrer ou não? Não ficaste... Sempre, na minha cabeça nem era quase. Morreu. Era vinhas para Portugal e acabou. Agora vou fazer qualquer coisa. E depois adaptaste aqui como? Vou para Portugal porque tenho 2 escolas. Uma delas a Rock School Porto, a outra a atual Academia de Guitarra do Porto, que é lá à beira, também, ali na Boa Vista, no Foco. Há 2 anos queriam que eu fosse para lá dar aulas e eu queria ficar em Londres. Só que aí falei com os meus pais e ele, Gonçalo, neste momento é aceitar aquilo que é garantido. Pá, e pronto, e eu vim para dar aulas. Direto. Só que lá está, morreu o sonho, porque eu não entrei nisso para ser professor, não é? Claro. Isso é, quando tu és professor de uma arte, é mesmo a horta do sonho. Deu por causa de uma cena muito aleatória. Os meus pais já tinham voltado do Brasil, que eles viveram 6 anos no Brasil, tinham voltado. E um gajo falou com o meu pai a perguntar se eu estava à procura de manager da gente. E disse o nome, não sei o que, o meu pai ligou-me. Ele assim, ele disse que ele geriu as carreiras já da Belaia e do Ciro. E o Ciro estudou comigo em Lisboa. É que as pessoas não sabem isso, mas tipo, eu e o Ciro... Em 2012, 2013, ele era baterista ou era guitarrista jazz, a estudar. Que loucura. Ok, entretanto, os 2 cantores e compositores e não sei o quê. Yeah. Pronto, então eu liguei-lhe para checar credenciais, né? Sim. E ele disse-me, esse gajo não sei se é o indicado e tal, mas tenho aí 2 amigos que abriram agora uma publisher e tu que tens esse enquadramento todo de songwriting em Londres, se calhar vais estar bem com eles. Isto é depois de estar lá 4 anos e já fiz o curso, já dei aulas, já escrevi para muita gente, já tive o meu projeto, já tive o trio que tocámos em Inglaterra toda, fiz So Far Sounds em York, em Leeds e concertos em Londres, toquei ao vivo em Leicester, muitos concertos. E então eu fui lá, primeiro mandei-lhes umas coisas que tinha escrito, tipo português do Brasil e inglês, vários estilos, para dar aquele currículo. Sim. E eles na semana seguinte te convidaram para ir ao estúdio fazer tipo uns trials. Eu fui lá, e no primeiro assinei o publishing dele logo. E é assim que eu entro na indústria. Porque depois do trabalho todo era em Lisboa. E depois, quanto tempo demoras para... Porquê é que demoraste tanto tempo a tomar a decisão de tipo, ok, eu escrevi para a gente, agora é a minha vez? Também. E eu já tinha isso de Londres. Escreves à bué, desde 14. Já tinha sido artista. Não. Eu toco desde os 14. Desde 18 aos 19. Até mais 19. Sim. Eu nunca deixei de querer isso. O problema é que
E eu levei o rumo que levei em Londres, voltei para Portugal, começo a dar aulas lá, as economias começam minimamente a equilibrar-se. Pois é isso. Mas a equilibrar-se mais ou menos, porque eu queria dar aulas, mas queria escrever em Lisboa, portanto dava aulas só 2 vezes por semana, e o que ganhava, gastava no Alfa, em Lisboa, no Uber, nas refeições, tipo, poupar era mito para mim na altura. Sim. Era mesmo trabalhar tipo, ganhar para trabalhar e poder financiar isso. Opa, mas tens um bocado aquela visão túnel de o meu objetivo é aquele, meio que já me meteram com o Anselmo Ralph aqui a trabalhar umas canções e nunca na minha vida eu sonhei, tipo, 4 meses depois de voltar de Inglaterra, estar a trabalhar com o Anselmo Ralph. 4 ou 5 meses. Uma loucura. Pronto, veio o Vintém também, ex-Desert, e eu, opa, deixa ver então isto. Pronto, depois aquilo foi evoluindo, também não havia noite, ou seja, tipo de ir para os copos e não sei o quê. Ou seja, eu trabalhava todos os dias, porque dava aulas à segunda e à terça, vamos supor, e depois fazia sessões todos os dias, opa, e a maior parte daquelas sessões não serviram para nada, que não seja eu manter um mecanismo oleado, escrever canções e pela prática começar a melhorar como songwriter. Chegamos a ir a Madrid trabalhar também, e assim, até que rescindi, passado para aí 1 ano e meio, mas deixei-lhes 140 canções. Puta, tudo loucura. Jesus! E trabalhava em part-time porque o resto dava aulas para ganhar dinheiro. Que loucura! Loucura total. Pá, e é tipo, fazes muitos contactos e foi a cena de escrever eu acho que maluco. Mas imagina, agora estás... Eu acho que és um gajo que podes vir a ter uma carteira de clientes infinita. Isto porquê? Sim. Isto porquê? Porque és paz de alma, dás-te bem com toda a gente, tipo, não és um gajo fechado. Tento, pelo menos. Não crias stress. Tipo, és o oposto de mim. Não, o único stress que eu criei foi aí nessa rescisão de contrato, foi quando deixou de ser comportável. Claro. E mesmo essa rescisão foi bem pacífica. Até foi proposta por eles. Okay. Digo-te mais artistas, que eu não estou a ver um artista trabalhar contigo e dizer assim, este não volta. Mas já aconteceu. Já? Uma vez, um artista disse, este não volta? Literalmente disse ao produtor, o Gonçalo não. Depois de me conhecer num campo passado algum tempo. Calma, mas não te disse a ti. Disse depois, não disse a mim, disse ao produtor e ele disse. O porquê disso? Não te ficou atrás da orelha? Nunca soube, ainda tive ali umas conversas, mas nunca percebi porquê. Estranho. Grande para caralho. O gajo era grande? Grande. Queres dizer o nome e pomos um pi? Não vou dizer nomes, obviamente. Eu sei que pomos um pi. Se calhar sabes, não sei, mas Paulo Gonçalo. se sabes não digas, sabe? Paulo Gonçalo é grande. Ainda ontem me ligou. Fogo, não, o Paulo é o maior. Maior. Nem sei eu conhecer, mas dei à sorte o nome. O Paulo queria, só, para vocês terem noção, o nível do Paulo, ele conheceu-me, pronto, gostamos logo um do outro. O último single fui eu que escrevi com o Ariel e com o Mix a produzir. Sim. O Não Dá. Gajo do caraças mesmo. O Paulo convidou-me para ir almoçar com ele aqui no Porto com o Pinto da Costa. Só os 3. É o nível de gajo que ele é. Que loucura. Que gajo fixe. Um gajo com Red Pass, ok? No Estádio da Luz. Sim. Benfiquista, nascido em Benfica, ok? Mas era amicíssimo Pinto da Costa. Pinto da Costa gostava muito dele. Pinto da Costa ligou ao Paulo, com o Paulo ao meu lado. E ele em altifalante era o Pinto da Costa claramente e assim, e ele queria muito um dia fazer um almoço em que eu ia com ele para conhecer o Pinto da Costa. Ei. É o nível de gajo que ele é. Depois cortamos se for preciso, mas é da Bridgetown esse artista? Não. Ok, então estou confundido. Não, Bridgetown, só boas experiências. Nunca tive placement, nunca escrevi nada que ficasse para nenhum deles, embora tenha feito sessões, mas tipo, o Dengaz, alto gajo, literalmente fiz anos à meia-noite em casa dele, a trabalhar com ele no estúdio dele, só os dois. E o gajo já mandava comida, nem me deixa pagar, faz anos hoje, é tranquilo, gajo altamente mesmo. Plutónio, um gajo que tem o aspecto dele de ser black, de ser grande, de ser aquele ameaçador, os dentes de ouro, conheceu-me. Eu pensava que era o Plutónio. Já era o Plutónio, alta cena, um gajo mesmo fixe. Um gajo que se interessou logo, tipo, pelo facto de que eu estava em Londres, tinha estado em Londres a aprender songwriting, e ele, ei, meu, podias-me dizer aí umas coisas que eles ensinaram? Imagina ter esta mentalidade quando já és o Plutónio, duplas platinas, e o gajo assim, não, mas pá, cenas que eles te ensinaram, podias-me dar aí uns toques, podíamos combinar aí uns dias. E combinámos e fomos.
Gajo altamente, até acabámos a falar meio da vida, um com o outro, às vezes a comer, e depois de repente voltávamos e estava, olha, eles lá disseram isto, as letras, ou não sei o que, nos acordes, pensava assim ou assado, e o gajo bué excitado e bué, isso é grande cena. Mano, o Plutónio para mim assim. é o grande exemplo de o sucesso é zero aleatório, é de estilo. A discussão no Plutónio nem chega ao talento porque ele tem um nível de disciplina e de fome que rebenta com a concorrência. Fome é a cena. Com duplas platinas em álbum. Já, eu conheci o Plutónio, ele já era essa pessoa. Sim. Meu Deus, porquê? Somos iguais, tudo, ok? E tu já és esse gajo e ainda tens a cena tipo assim, ui, este gajo do Porto que esteve em Londres, está songwriting, anda cá. Pediu um número ao amigos, ligou-me, é este gajo. O Richie, não sei dizer quantas vezes fui à casa dele para o estúdio, seja para ele, seja para outros artistas, que ele mesmo assim permite que as pessoas vão para lá, e assim, tipo, tem essa cena, é dentro de casa dele. Ele permite que as pessoas vão lá e trabalhem. E é quase como aqui, Eduardo. Apanhou-me no Maria Pistolas, um abraço por trás, eu nem sabia quem é que era, assim, um gajo por trás. Assim, tudo aqui, isso aqui pá, gente boa para caraças, mesmo. Olha, nós estamos no fim, está aqui um calor que vocês não imaginam. Vocês não me imaginam. Ganda Malafaia. Espera aí. Descalma. Diz tu. Não, falar sobre... Fez uma pergunta, diz lá. Era do Marés, não era? Do Marés Vivas, que falaste no início. E meu puto vai estar no Marés, que dia é? E é a primeira 19. Vez em nome... É o primeiro concerto como Gonçalo Malafaia, com esta estação que saiu em fevereiro, quando acabar o dia que sai amanhã. Não sei, pronto, em relação à saída deste episódio, como vai ser, mas 4 de julho sai amanhã. E vou tocar no Marés Vivas no Palco Mos dia 19 de julho, às 6 da tarde, e é só canções originais. Tu não imaginas, vais ter... Lembras-te uma vez os YouTube que fizeram um concerto na praia e tinham 1 milhão de pessoas? Sim. Pá, tu estás a dizer isso aqui. Estás a dizer as horas. Isso vai entupir o Marés. Ainda por cima é aqui, não é no Porto, é em Gaia, mas é Porto, no fundo é... Esquece, tu não imaginas. E como é que estás para isso? O que nós vamos fazer? Pá, sou eu sozinho em palco, o que estranhamente me deixa mais calmo. Claro. Porque não dependo de mais ninguém e é meio aquilo que eu tenho feito sempre. Tocar, ok, pego na guitarra, toco uma canção. Vou para o piano. Mas vais cantar músicas que ainda não saíram? Sim. Ok. Serão para aí 9 ou 10 que não saíram, sim. E que irão sair ou é aquelas antigas? Quanto tempo tocas lá? 1 hora. Vamos embora. Mais Steven, já sabem. Marés Vivas, 19 de julho. Vejam o Gonçalo Malafaia também nas redes sociais. Ouçam as músicas. Atenção. Como é que é o novo single? Vai sair amanhã? Quando acabar o dia. Quando acabar o dia. Quando acabar o episódio vão ouvir quando acabar o grande artista. Relembrar só uma coisa, fazer um callback. Viste a piada? Acho que falámos sobre isso. A piada que eu fiz aos chimpas. Tua. Sim, claro. Estava-me a grisar em Lisboa, no meu quarto. Qual? Aquela piada de... Quer dizer, vão todos de férias para para Miami. E o Malafaia fica cá. Até o gajo das sandálias, que é o Guilhas. Até o gajo das sandálias vai e deixou o Malafaia, que é o mais bacana do grupo, na estação. E o cabrão estava em personagem e deixou cair a personagem por causa da piada. Os chivas. Foi aquele dia do brasileiro. Pá, impressionante. Gostamos. 1 hora e tal com o sotaque. Foda-se. É o episódio mais odiado de sempre, Tidor disses. Mais odiado de sempre. Eu quase vomitei a meio. Juro-te. Gonçalo Malafaia, ficas a saber que és uma das pessoas, das nossas pessoas favoritas. Mesmo que os teus amigos não venham cá, tu vens sempre. Eu venho. Todos sempre bem-vindo. Todos os teus amigos estão de castigo. Até te digo mais que Rui Iggy está de castigo numa mesa, aquela gaveta das meias. Os chimpas deixei-o lá fora no jardim. O Iggy está na gaveta das meias. Atenção. Acaba assim.